queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora Lívia e hoje quero conversar com você sobre um tema muito importante, a saber, concordância verbal. Vamos lá! Bom, então, para início de conversa, nós trouxemos mais uma vez o nosso amiguinho do cabelo azul, trouxemos aqui o nosso Armandinho, que vai nos deixar um recado muito importante. Vejamos. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa, né? Então, observem, é bem provável, né, pelo que nós vemos aqui na imagem, nós vemos que Armandinho vai passando e encontra uma placa, né, caída, derrubada no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma placa derrubada, caída, esquecida, abandonada. Provavelmente ela não foi parar naquele lugar sozinha, não é? Alguém colocou aquela placa ali. E esse alguém certamente tinha um objetivo a ser atingido, né? Tinha um objetivo a ser alcançado. Mas, ao que parece, nos dois primeiros quadrinhos, não deu muito certo. Alguém ou alguma circunstância acabou derrubando a plaquinha que essa pessoa que nós não conhecemos, que não aparece no quadrinho, não é, quis colocar no meio da rua. Armandinho, por um acaso da vida, ou por causa do destino, eu não sei como dizem os livros literários, né? Ele vai caminhando, percebe aquela situação, retorna e faz o quê? Ele retoma o projeto de alguém. Ele retoma, né, ele traz vida novamente àquela ideia que havia sido esquecida, né, que tinha sido deixada para trás. E, né, para nossa surpresa, o que está esboçado nesta placa é um coração, não é? Representando aí bons sentimentos. Se não o amor, mas certamente sentimentos bons, tá bom? Então, complementando essa ação de Armandinho que aparece aqui nos quadrinhos e nós acabamos de fazer essa leitura, né, nós vemos o texto verbal complementando o texto imagético, dizendo o seguinte: você sempre vai ouvir que não adianta. Então, percebam a ideia da interlocução. Armandinho se refere a quem? A você. Quem é você? Todo aquele que lê o texto. Então, eu sou o você do Armandinho, você também é o você do Armandinho. Então, todos nós sempre vamos ouvir em algum momento das nossas vidas que não adianta aquilo que estamos fazendo, que os nossos projetos não darão certo, mas observe, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Ou seja, faça acontecer, não é? Realize aquilo que você planejou, independentemente daquilo que você vai ouvir ou das circunstâncias que possam surgir. Porque fazer a diferença, agir de modo diferente, incomoda mesmo. Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, viu? Frase de Fernando Pessoa. Dito isso, vamos em frente. Olha só, porque tem muita coisa boa por aqui. Observem. Você vai ouvir de pessoas que nunca tentaram e alguém tenta. Eu quero que vocês percebam aqui a relação existente entre o sujeito, ou seja, o nome, o substantivo e o verbo. Vamos lá. Você vai. Por que será que a frase não está assim? Você vamos ouvir, né? Você vamos perceber, você vamos entender. Não, nós temos você vai. Ok. No segundo trecho, retirado do texto que acabamos de ler, nós temos de pessoas que nunca tentaram. Por que será que nós não temos o seguinte, de pessoas que nunca tentou? Ou de pessoa que nunca tentaram. Por que será que isso acontece? Por que será que nós temos pessoas que tentaram?
Terceiro trecho, vamos lá. Alguém que tenta. Por que será que nós não temos alguém que tentamos? Alguém que tem que tentarás, né? Sei lá. Por que será que ao que parece, há uma relação entre os termos dentro das frases? Por que isso acontece? Qual é o nome deste fenômeno? Vamos descobrir. Gente, concordância, como foi anunciado, né, no primeiro slide, desde o primeiro slide, concordância. O nome desse fenômeno que faz com que as palavras entrem em acordo dentro da frase é concordância. Mas, professora, o que é isso? O que é concordância? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma imagem que não é meramente ilustrativa, né? Ela vai servir para alguma coisa nesse momento. Pense comigo, o que você está vendo nessa imagem? Você vê o quê? Uma ponte. Na verdade, duas. Eu coloquei duas logo para você não ter dúvida. É ponte. E aí eu pergunto a você o seguinte, para que serve uma ponte? Para que serve? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade dela? A ponte metálica, a ponte do Puti Velho, para que serve? Para que é? Olha só, muito bem, eu estou ouvindo, ouço vozes aí que dizem o seguinte, olha, a ponte ela serve para juntar as pessoas, a ponte serve para a gente passar, a ponte serve para reduzir a separação, para nos ajudar, não é, a passar de um lado para o outro, a trocar informação, ideia, eu vou para a casa da minha avó passando pela ponte, voltando pela ponte, enfim. Então a ponte é um elo. É um vínculo, ela linka duas partes, né? Duas coisas, dois lugares e também pessoas. Ela conecta dois lugares, pessoas, sentimentos, enfim. Ela é um elo, né? É uma ligação, é um caminho por meio do qual as pessoas ou as coisas conseguem se encontrar. Imagina se não houvesse ponte. A nossa vida seria muito difícil, não é? Imagina, vai de carro, ônibus, moto até um certo local de bicicleta, depois pega um barquinho, vai remando, não seria muito prático. Então a ponte serve para fazer essa ligação. Ok. Então, dito isso, o que é concordância verbal? A concordância verbal é uma ponte que se faz entre o nome e o verbo, entre o verbo e o nome, que a gente chama de sujeito, tá certo? Então, ela vai ligar, ela vai linkar, não é? Olha só, concordância, o que é isso? Ação ou efeito de concordar, de estar de acordo com, conformidade, acordo, concordância de testemunhos. Acordo que se estabelece entre duas ou mais pessoas, podendo ser também duas ou mais palavras, como nós temos nas frases. Definido pelo caráter de conformidade que ambas demonstram, concordância de propósitos na vida, harmonia estabelecida entre as coisas. Então, a palavra que se pretende destacar aqui é harmonia, acordo. As palavras, assim como nós, sujeitos deste mundo, seres humanos, existe um texto, inclusive bíblico, que vai dizer o seguinte, olha, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que vai ser esse negócio? Se você não concorda com nada do que o outro diz, o outro não concorda com nada daquilo que você apresenta, como é que vocês vão viver? Vai ser um negócio muito tenso, sabe? Então, olha só, concordância é harmonia. As palavras, para estarem juntinhas na frase, elas precisam concordar entre elas. Tem que entrar num acordo. Que acordo é esse? Vamos entender agora. Olha aí, o acordo que as palavras fizeram uma reunião. Vamos imaginar, as palavras se reuniram, todas elas, o artigo, numeral, o substantivo, o verbo, né, o adjetivo, o pronome, o advérbio, todo mundo numa reunião. Vamos definir quem é que manda aqui, vamos fazer uma hierarquia, porque senão ninguém vai entender o que nós dissermos, o texto vai ficar muito desordenado. Ok, aí surgem as regras, né? Surgem os parâmetros, e nós temos o seguinte, ó, regra geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa ou em pessoa e número.
Então, na reunião das palavras, ficou definido que o verbo concorda com o sujeito e o sujeito com o verbo. Então, a gente vai andar de mãos dadas, nós vamos andar juntos para que a frase funcione, para que o texto possa produzir um sentido claro, ok? O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. É por isso que nós temos você vai e não você vamos, porque o verbo concorda com o sujeito. Ele está no singular, o verbo vai ficar no singular, né? Então, assim e assim sucessivamente. De pessoas, pessoas é plural. Tentaram, plural também. O verbo tem que concordar com o sujeito. Fizeram uma reunião, decidiram e vai ser assim. Alguém tenta. Por que será que não é alguém tentamos? Porque foi decidido na reunião das palavras, que aconteceu no reino das palavras, que o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, ele segue, ele é obediente, né? Tá aí. Olha aí outros exemplos. Vamos lá. Gostamos de sombra. Quem gostamos? Pela desinência número pessoal, que é o MOS, M-O-S, a gente entende que, né, esse gostamos refere-se ao pronome pessoal do caso reto nós, que indica a primeira pessoa do plural. Então, nós temos nós gostamos de sombra. Claro, Teresinense ama sombra, né? Pena que não tem muito aqui, mas tudo bem. Nós gostamos de sombra e não nós gosta de sombra. Nós vai, né? Nós vai ali no mercado, nós vai ali no centro. Não, senhor, não, senhora. Nós vamos ao centro, nós vamos ao mercado, nós vamos à igreja, nós vamos em breve à escola também, todo mundo vacinado, se Deus quiser, né? Então percebam, o verbo tem que concordar com o sujeito. Quando você for sair de casa, aluno da rede municipal que assiste essa aula na televisão, olha, vocês não façam isso comigo. Mamãe, nós vai para o centro hoje? Nós vai sair? Não, senhor, não, senhora. Nós vamos sair? Nós vamos ao centro. Lembre-se do acordo que as palavras fizeram entre elas, tá? Outra, vamos lá. A turma estava muito animada, né? A turma estava, pretérito imperfeito do modo indicativo. A turma estava e não a turma estamos. Por quê? Porque o sujeito aqui, o nome, né, o substantivo, ele aparece em qual pessoa, gente? Terceira pessoa, do singular. Ela estava. Ela quem? A turma. Logo, o verbo precisa concordar com o nome em pessoa e em número. Beleza? Então, vamos lá. Eu estava, tu estavas, ele ou ela estava, ok? Então, a turma estava, certo? Vamos em frente, olha só. Concordância do verbo quando o sujeito é coletivo, né? Quando é coletivo, como é o caso de multidão, que representa a aglomeração de muitas pessoas. Percebam, multidão é, no que diz respeito ao sentido, simboliza, significa ou denota uma reunião de muitas pessoas. Porém, a palavra multidão, não é? Ela representa isso no sentido, mas não aqui na escrita. Então, nós temos a multidão ouvia. A multidão ouvia. Então, quando o substantivo é coletivo, tá? Ele permanece no singular e o verbo também vai seguir essa mesma orientação, no singular. E não a multidão ouviram, tá bom? Outro exemplo, vamos em frente. Concordância do verbo quando o sujeito é um pronome de tratamento, né? Pronome de tratamento. Vossa Excelência, né? E por aí. Olha só, Sua Excelência, o presidente, dará uma entrevista logo mais. Sua Excelência é um pronome de tratamento. Então, nós temos aí o verbo também no singular, ok? Sempre no singular. Vamos observar aqui um exemplo. Olha só, o preço caiu do céu. E como caiu? Né? O preço caiu do céu e como caiu. E aí, gente?
Olha só, olha a concordância em funcionamento. Quem é o substantivo aqui? Vamos fazer uma análise morfológica primeiro, né? Quem é o substantivo? Nós temos o artigo definido, preço, substantivo, caiu, verbo. Beleza, né? Sintaticamente, o preço, né, que é o nome, representa o sujeito. E o caiu? O predicado, né? Aquilo que se diz sobre o sujeito. O que foi que aconteceu com o meu sujeito? Com o nome, ele caiu, ok? Então, observem, o verbo concorda com o nome, né, com o substantivo em número e pessoa. O preço caíram? O preço caíamos? Não. O preço caíram? O preço caiu, singular, ok? Outro exemplo, a moda desfila primeiro aqui. A moda desfila primeiro aqui. Vamos lá. A moda faz o quê? Desfilamos? A moda desfila. Por quê? Porque o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa, certo? E se fosse, por exemplo, as modelos? Aí nós já teríamos uma outra coisa, né? Mudaria completamente o cenário para a gente. Por quê? Porque o substantivo, né? O nome, o sujeito já aparece no plural. Então, nós teríamos o seguinte, se o substantivo aparece no plural, o verbo também deverá aparecer no plural. Logo, nós temos as modelos desfilam aqui. E aí, cuidado, só lembrando, fazendo aqui, abrindo um parênteses rapidinho para te lembrar que AM indica passado, ão com tio indica futuro. Cuidado, tá? Né? Tem até o caso que eu mostrei aqui, entrarão na minha casa e roubarão tudo. Né? E a pessoa fez uma publicação na rede social. Então, se eu uso ão, significa dizer que essa ação ainda vai acontecer. Se eu uso AM, indica que isso já aconteceu. Fecha parênteses, vamos em frente. Ó. Nós estamos estudando o gênero notícia, não é mesmo? Então, observem, notícia falsa ou fake news é crime. Notícia falsa é crime, então cuidado com essas correntes de WhatsApp, né? Recebe a corrente, é médico falando, é político, é tanta gente falando, você nem sabe de onde veio o áudio, né? E sai divulgando, cuidado. Notícia falsa é o quê? É crime. Por que será que o verbo não aparece no plural? Notícia falsa são crime. Por quê? Porque há um acordo de que o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Logo, notícia falsa singular, terceira pessoa, né, do singular, ela, a notícia falsa, é no singular também o quê? Crime, ok? Olha aí, notícia falsa é crime, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo encontro, querendo Deus. Tchau, tchau.